Se você quer uma resposta de um caso misterioso, talvez eu possa te dar alguma. E hoje nós vamos falar sobre o caso que ficou conhecido como o caso da Ladeira do Sacopã, ou o caso do Sacopã. O ano é 1952, é um caso que ficou muito famoso, apesar do tempo, as pessoas ainda falam sobre esse caso, um caso aí que não teve solução, né? Apesar de vários desdobramentos. Eu vou explicar direitinho para vocês fazer aquele resuminho básico, sem contar muitos detalhes, porque senão a gente não consegue ficar aqui dentro do tempo necessário. Se você caiu aqui agora de paraquedas e não sabe como funciona, eu dou uma resumida aí no caso misterioso, que não tenha sido solucionado ainda, que tem algo que a gente não tenha descoberto. Dou uma resumida, explico o que aconteceu nesse caso para vocês e depois eu venho aqui com as cartas, geralmente baralho cigano, e tento trazer alguma resposta com relação a esse caso, ver aí o que as cartas e a espiritualidade têm para nos dizer do que de fato aconteceu, trazendo aí sempre alguma coisa nova que esteja em oculto. Então a gente vai fazer hoje sobre esse caso do Sacopã. Mas antes, já quero pedir para vocês se inscreverem no canal, se não tiver inscrito, ativar o sininho de notificação, que é muito importante, que assim vocês vão sempre receber quando eu postar vídeo novo. Dá um like já no início do vídeo, que me ajuda muito na divulgação, não só do vídeo, mas do canal também, ajuda no engajamento. Me siga nas minhas redes sociais, que eu sempre deixo o link aqui embaixo com todas elas para vocês. E o meu site, se vocês quiserem consulta particular. Então vamos começar o nosso caso de hoje. O ano é 1952, dia 7 de abril, quando o corpo do bancário Afrânio é encontrado dentro de um carro, um Citroën preto, na Ladeira do Sacopã, na zona sul do Rio de Janeiro. Segundo a perícia, ele perdeu a vida devido a 3 disparos, que foram encontrados ali no corpo dele. E ele também tinha 14 ferimentos ali de coronhadas que ele levou. E ali no carro também foram encontrados 2 estojos de batom, documentos da vítima, um caderninho de telefone e uma foto de uma moça que mais à frente ali eles conseguiram identificar como sendo Marina. E no verso da foto tinha uma dedicatória ali assinada ao bancário, no caso, a vítima. Essa moça procurou as autoridades assim que ela ficou sabendo do que aconteceu, ou de alguma forma ali pelos jornais, Ao que se sabe, ela procurou as autoridades e informou que ela havia tido ali um romance, com ele, com o Afrânio, mas que teria terminado porque ela descobriu que ele era desquitado. Pra quem não sabe, era tipo um divórcio da época. E logo após a Marina deixar essa delegacia, o namorado dela, que era tenente da aeronáutica, tenente Bandeira, foi até essa delegacia procurá-la. Obviamente aí, já causando uma certa desconfiança, porque eles já achavam que se tratava de um crime passional. Então tudo começou a caminhar aí na direção desse tenente, no caso do tenente Bandeira, e da Marina, por acharem ali que se tratava no caso de ciúmes, que o tenente Bandeira teria tirado a vida de Afrânio por conta da Marina, ou por, algum caso ali que aconteceu, ou que ela tivesse traído Bandeira com o Afrânio. Tudo isso surgiu ali na época, uma época em que dificilmente acontecia esse tipo de coisa, pelo menos não nessa proporção, tomando ali a atenção da imprensa e ficando um caso bem midiático mesmo na época. Mas até então não havia nada que provasse que isso de fato tinha acontecido, Eram ali apenas especulações, até porque ele disse que tinha um álibi, que ele estava na casa da avó, que era até próximo ali ao local, e disse que ficou sabendo do que aconteceu, assim como todo mundo, através dos jornais. Só que surgiu aí no meio dessa coisa toda, a polícia tentando encontrar provas, os repórteres ali, os jornalistas eufóricos, tentando descobrir ali alguma coisa, em cima dessa teoria desse triângulo amoroso. Então, segundo o que dizem aí, surgiu um advogado, justamente por causa de todos esses holofotes que teriam aí, todos os envolvidos nesse caso,
Ele aparece ali com uma testemunha que seria decisiva para o caso. Esse advogado se chama Leopoldo Heitor, que ficou conhecido depois desse caso como o advogado do diabo. Ele apresentou essa testemunha que disse que recebeu uma carona da vítima e a vítima teria dito para ele que iria se encontrar com o tenente Bandeira para resolver a questão do triângulo amoroso. Então, de fato, essa testemunha foi decisiva, né? E levou aí o tenente Bandeira à prisão. Ele acabou sendo condenado aí a 15 anos, só que em meios a toda essa desconfiança, a imprensa dizendo que essa testemunha teria sido um ator, né, que foi colocado ali justamente em benefícios ali de ambos com relação à fama, à notoriedade, principalmente do advogado ali, né, dizendo que ele tinha sido contratado para dizer que ele presenciou, né, e ele teria sido pago para dar esse testemunho. E com isso, todas essas dúvidas que foram surgindo, as pessoas acreditando que teriam sido outras pessoas e não o tenente Bandeira, muitas pessoas acreditando ali na inocência dele, que ele teria sofrido ali uma injustiça. Então o tenente Bandeira cumpriu ali apenas metade da pena e foi posto em liberdade condicional. O então presidente Juscelino Kubitschek concedeu o indulto para ele, mas nunca o tenente Bandeira ele foi inocentado em júri, apesar dele até o dia do seu desencarne ele dizer ali, ele bateu o pé dizendo que ele era inocente, dizendo que iria provar a inocência dele. Ele infelizmente nunca conseguiu provar, até que o crime acabou prescrevendo, né, depois de 20 anos e não tinha mais o que se fazer. E depois de muitas tentativas aí, ele conseguiu a sua reintegração ao seu posto ali na aeronáutica, né, que ele havia perdido. No geral é isso, ninguém nunca conseguiu provar de fato aconteceu, se esse tenente Bandeira era inocente ou não, se tinha outra pessoa envolvida nisso. O verdadeiro motivo do Afrânio ter perdido a vida, né, foi um crime mesmo assim muito midiático, que é muito famoso até hoje, muitas pessoas falam desse crime até hoje. De fato, tem muita coisa que precisa ainda ser respondida com relação a isso, mas eu vou fazer aqui, né, o que a gente sempre faz. Vou deixar só para expressar minha opinião depois que eu ver aqui com relação às cartas. Não tem como a gente dizer que, eu acho que foi o Bandeira, não foi. Realmente não tem provas o suficiente, além de uma foto e de uma testemunha que apareceu, que pode ser ou não confiável. Então não tem como a gente ter certeza de nada. Eu quero fazer primeiro aqui uma tiragem, né, pra gente tirar no geral aqui sobre esse caso. Eu vou tirar aqui já uma mesa real. Eu tenho certeza que não vai ser claro tudo que a gente precisa saber. Então vamos ver aqui o que de fato aconteceu. Vamos ver o que aconteceu com ele de fato. Com ele de fato naquele dia, ele perdeu a vida. Tem a ver com dinheiro, bens e relação mesmo, né? Relação amorosa.
que eu acredito que aconteceu se trata sim de questão de relacionamento, mas alguém com que ele tinha ou teve algum tipo de relacionamento, sabe? Não me diz, pelo menos não está me dizendo que se trata dessa questão da Marina, tá? Talvez tenha influenciado no sentido de alguém se sentir ameaçado ou achando que ele ia iniciar um relacionamento com ela. Me fala mais com relação a alguém do passado dele, que de repente tinha algum tipo de situação confortável, principalmente financeiramente, e não queria que as coisas mudassem. Eu não sei quanto tempo que esse moço ele estava separado, tá? Se ele estava separado de fato, no papel, e não só no papel, né? No papel e fora dele, tá bom? Alguém que não aceitou essa mudança e não queria perder o que tinha, principalmente financeiramente, tá? Ele era uma pessoa muito mulherengo, sim, era um homem muito mulherengo e de fato gostava de estar com mulheres, às vezes aí várias mulheres, e essa outra pessoa não gostava dessa situação e de uma certa forma não queria que ele se envolvesse ou conhecesse alguém que fizesse ele de fato se afastar ou cortar relações com ela, tá? O que eu tô conseguindo entender é isso. Tá me falando muito questão financeira, o que me faz acreditar que não tenha sido o Tenente Bandeira, e no caso a Marina, é justamente isso. Porque eu não tô vendo sendo ciúme, não tô vendo sendo motivado por questão, sabe, de traição, de relacionamento, não. Tá me falando muito questão de bens e financeiro. E alguém do passado dele. Então, o que eu acredito é que tenha sido alguém aí que ele estava se envolvendo ou se envolveu recentemente, que de uma certa forma, com a partida dele, conseguiria ficar com alguma coisa, tá? Não sei como se desenvolveu aí as questões depois disso, se soube ou se desconfiou de fato com relação a isso, tudo que eu tô falando pra vocês, tá? Mas tá me falando claramente aqui de bens, de alguém que não queria perder isso, tá bom? E essa pessoa, ela conseguiu assim, eu acho que foi uma bênção para ela, uma ajuda tremenda, um auxílio tremendo, quando as desconfianças, né, recaíram por cima do Tenente Bandeira e da Maria, tá bom? É o que eu consigo ver aqui. Não vejo eles sendo culpados, tá? Não vejo mesmo. Mas mesmo uma desconfiança. E uma mulher que ficou em oculto aí, né? Que tinha toda a culpa da situação, não levou, tá? E aqui só me mostrando o fato em si, né? Dessa pessoa aí tirando a vida dele. Não me diz mais uma vez por ciúme, tá? Não me diz nada com relação a isso, a traição e nada, tá bom? E me falando que em momento nenhum ele desconfiou disso. Em momento nenhum, pelo contrário, eu acho que ele se sentia seguro e não imaginava que essa pessoa fosse fazer uma coisa dessa. Então eu acredito que essa pessoa, né, pelo que eu consegui ver aqui, solicitou ali uma conversa com ele, ou um encontro, alguma coisa assim, e acabou pegando ele de surpresa com relação a isso, né, tendo um surto
mesmo. Vejo mais sendo motivado por questão financeira, mas de fato alguém aí que não regulava muito bem, né? Deixa eu tirar só mais uma coisa aqui com relação a essa pessoa. Vamos ver se foi premeditado. Foi. Pior que foi. Foi bem premeditado, tá? E mais uma vez me confirmando aqui sendo essa mulher, tá bom? Minha nossa. Uma mulher que tinha dificuldade de seguir em frente. Se vocês sabem aí com quem que ele foi casado, comentem aí se surgiu alguma coisa com relação a isso, quanto tempo desde que aconteceu isso com ele, né? Há quanto tempo que ele já estava separado. Mas me fala assim, tá bom? Foi algo premeditado, essa pessoa já estava arquitetando e foi tudo assim. Essa pessoa foi bem esperta. Atraindo ele mesmo, tá? Marcando um encontro aí de repente, solicitando para conversar, tá bom? Entrando em contato, mas foi tudo muito bem arquitetado, tá bom? Não resta dúvida com relação a isso, tá? Então é isso, de fato eu não vejo sendo o Tenente Bandeira. Acredito que foi assim uma série de coisas, né, que levaram que desconfiassem dele. Eu acredito que de fato ocorreu sim uma grande injustiça com relação a ele. E essa moça também, né? Várias outras coisas que colaboraram para isso. A aparição aí desse advogado também. Mas em outro vídeo a gente fala a respeito dele. Quero saber o que você acha desse caso, se você já conhecia, o que você achou. Coloca aí nos comentários, que eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.